Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Nunes, especialista em projetos de piscina. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a piscina com borda infinita. Existem dúvidas recorrentes do cliente e também de alguns alunos sobre o tanque de compensação. Então eu quero explanar um pouquinho melhor esse tema e tirar dúvida aí do pessoal que estiver passando pela mesma situação e tentar resolver esse assunto. Tanque de compensação, para que ele serve e como é o seu funcionamento. Então vamos lá. Para uma piscina transbordar, o que acontece? Você precisa ter, mesmo que você tenha o nível d'água próximo à beira aqui da piscina, imagina que isso aqui é a parede da piscina, e você está com o seu nível d'água aqui em cima, bem rente. O que acontece? Para que haja realmente um transbordo, para que essa água saia deste ponto aqui e venha para a calha, você precisa de um volume. Esse volume de água precisa ser tirado de algum lugar, porque ele não está constante. Se você tirar desse volume aqui, ele vai simplesmente baixar o volume e nunca vai transbordar. Então, para isso que serve o tanque de compensação. Esse volume necessário para fazer esse transbordo, você deixa reservado nesse tanque, nesse reservatório, né? A gente chama ele de tanque de compensação, mas é um reservatório. E esse reservatório ele tem o dever de acumular a água necessária para fazer o transbordo, que é esse volume aqui, de pelo menos 1 centímetro, 2 centímetros, depende do como você quer a sua piscina. Eu já tratei em outros vídeos sobre isso, porque você tem, às vezes você quer que a lâmina d'água aqui nesse ponto seja o mínimo possível. E tem já clientes, tem projetos que isso aqui vira realmente uma cascata. Então depende de como você quer tratar esse assunto. O normal é que isto, o mais convencional hoje em dia é que isso aqui seja uma borda com uma vazão bem pequena. E então para isso você precisa criar um volume mínimo aqui em cima. Mas mesmo para criar esse volume, você precisa ter uma reserva de água. E essa reserva fica realmente no tanque de compensação. Então, tem dois modelos, tá? Dois grandes modelos que são usados no Brasil atualmente. O primeiro modelo, que é o mais convencional, é quando você tem um tanque de compensação exclusivo próximo à casa de máquinas e próximo à piscina, que armazena esse volume. Porque também não é só o volume do transbordo, que é aquela lâmina d'água. Você tem outros volumes que o pessoal trabalha aí com 10%, 20%, mas é totalmente errado, tá? Porque você tem que saber o que está incluso nesses 10 ou 20%. O que é esse 10, 20%? Né? Eu já fui interrogado, mas eu uso 20%. Pega 20% de 1.000 litros, 10.000 litros, de 1.000 litros. Quanto que seria esse reservatório, o tamanho desse reservatório, entendeu? Então, é incoerente essa informação, tá? Tomar muito cuidado. Então, o que acontece? Não é só esse volume que tem. Você tem um volume, vou pôr um exemplo aqui. Quando o usuário ele entra aqui dentro da piscina e essa piscina já está próxima de transbordar ou está transbordando, esse próprio usuário, o volume corporal dele gera um volume excedente que vai cair nessa calha e vai para o tanque de compensação. Então, imagina você tem lá 10 usuários usando simultaneamente a piscina. Quanto de volume de água que você vai transbordar pelo volume corporal e vai para o tanque de compensação. Ou se você não mandar para o tanque de compensação, isso daí vai escoar para algum ponto e ele vai ser desperdiçado. Então, eu tenho um número que cada usuário geralmente vai desperdiçar, ele vai transbordar para fora da piscina em torno de 50 litros. Você tem lá 10 usuários ao mesmo tempo. Quantos litros de água que você está desperdiçando, né? Se você não realmente não colocar isso no projeto. Eu vejo muito isso, pego muito projeto que o cliente reclama que está gastando muita água, mas é porque o projeto não foi é, tecnicamente ele está inviável, porque toda vez que entra o usuário, imagina 10 usuários toda hora entrando. Essa água vai desperdiçar e você tem que repor essa água de novo, e a gente sabe que é caro.
Então, o tanque de compensação então, é essa função de armazenar esse excedente do volume para transbordo, do volume para fazer do usuário quando entrar. Tem outros volumes que depois eu posso até tratar em um assunto diferente, que eu posso fazer um vídeo fazendo esse dimensionamento correto. Então, o tanque de compensação tem esse dever, armazenar essa água da melhor maneira possível, a fim de não ter economia na água, ter um bom funcionamento do sistema. E aí, para isso, os tanques de compensação, hoje em dia, tem duas formas de se fazer. A primeira forma, e o mais convencional, é você ter um tanque de compensação exclusivo, próximo da piscina e próximo da casa de máquinas, que vai armazenar esse volume de água aí necessário para fazer o funcionamento do transbordo. E o segundo método que é usado também é quando a calha é o próprio reservatório, entendeu? Essa calha ela vai armazenar essa água excedente também, assim como um tanque de compensação, assim como um reservatório, tá? Então é usual no Brasil, mas tem os prós e o contra e é exatamente isso que eu quero te propor e fazer você entender sobre esse sistema. Bom, vamos falar então sobre o primeiro caso, que é quando a própria calha faz faz o dever, né, faz o papel do tanque de compensação, do reservatório desse volume. Eu vou falar os prós e o contra. O, o benefício de você fazer assim é que você não precisa fazer uma construção de um reservatório, né? Você já usa a própria calha para acumular essa reserva técnica de água. Então você reduz os trabalhos na obra, reduz o custo, um pouquinho do custo, né, de execução desse reservatório. E assim, a princípio é o único benefício que eu vejo, tá? O pró, como benefício. Contra, eu vejo algumas coisas que é importante pontuar, tá? A primeira das coisas é o seguinte: imagina que você tem o piso aqui do seu terreno, tá? E aí o que vai acontecer? Esse ponto aqui sempre vai estar contaminado, sempre vai estar com muita sujeira, tá? É o primeiro ponto. Por quê? Porque a poeira, os resíduos de grama, as folhas vão cair diretamente nessa calha, tá? Você não tem nenhuma proteção praticamente que, que evite que essa calha tenha um acúmulo de sujeira. E esse acúmulo de sujeira é extremamente prejudicial para o funcionamento da bomba, tá? Eu vou até explicar um pouquinho depois sobre isso. Então, é muito mais difícil você manter esse ponto limpo que está em céu aberto, não está num ambiente controlado, não está dentro de uma casa de máquina, ele está ali próximo do usuário. O usuário ele está aqui usando a piscina, ele está andando sobre o piso né, no deck, então é tudo muito próximo aqui da calha. E isso cria um ambiente não controlável, onde qualquer sujeira, qualquer folha venha se depositar aqui no fundo desse tanque de compensação, tá? Já vamos começar a tratar isso como tanque de compensação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a bomba, imagina que essa daqui é a bomba localizada na casa de máquinas. Essa bomba ela vai succionar diretamente desse ponto, tá? Diretamente da calha. Então você vai ter vários pontos. Imagina que esse aqui é um corte, tá?
Então você vai ter vários pontos no decorrer dessa calha, tanto deste lado como do outro lado também. Então, o que acontece? Você tá e quando a bomba faz a sucção diretamente neste ponto, você está falando que existe uma pressão e uma vazão muito alta, principalmente quando a gente fala de transbordo. O transbordo são pressões e vazões muito maiores do que de uma filtragem, de uma filtragem, se for colocar um exemplo. Tá? Então, significa que você está colocando em um ambiente próximo do usuário pressão e vazão. A chance de risco existe, qualquer projeto, mas aqui fica muito mais próximo do seu usuário. Então você não sabe quem que vai colocar a mão aqui. É muito difícil você controlar. Ah, mas eu sempre estou olhando meu filho, tem sempre gente cuidando, mas o risco de acontecer em algum momento é muito maior que se fosse um reservatório lá embaixo, próximo da casa de máquinas ou dentro da casa de máquinas, onde tem um ambiente totalmente controlado, você tem porta de acesso com chave e a pessoa tem que se deslocar da piscina para ir para a casa de máquina. Então é um ambiente muito mais controlável do que você ter aqui. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo, eu faço, mas não é a minha opção principal, tá? Porque você está trazendo uma pressão e vazão, um ambiente de sucção muito próximo do seu usuário. E muito próximo também dos resíduos, né? Porque controlar ventania, que vai jogar poeira para cá para dentro, e tudo isso vai se acumular lá embaixo, e o período de manutenção é muito maior do que você fazer aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Segundo ponto, é muito difícil você controlar a vazão aqui, porque imagina que a bomba vai fazer a sucção diretamente dessa calha. Então significa que ela jamais poderá estar seca. Ela sempre vai ter que ter uma lâmina d'água, senão a bomba trabalha a seco. A gente sabe que se vamos supor, se a água baixar desse nível aqui, ó, da ponta do tubo, entra ar. E o ar ele vai danificar a sua bomba. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que criar um mecanismo que, com um sensor de nível, algum nível aqui, que quando a água chegue nesse nível, ela vai desligar a bomba. Então, esse aqui é um volume morto que você vai ter constantemente na sua calha para a segurança da bomba. Esse é um dos volumes que vai estar aqui dentro. Então, o que vai acontecer também? Isso aqui vira um reservatório. A gente sabe que todo reservatório tem que ter um extravasor, todo reservatório tem que ter uma entrada de água, porque em algum momento você vai ter que repor essa água. Porque você tem evaporação, você tem diversas perdas de água durante o processo. Não é como o convencional, mas sempre tem uma perda. Então você precisa considerar um volume, uma entrada de água aqui para fazer a reposição dessa perda. Você precisa considerar um extravasor, porque se algum momento o sistema não funcionar corretamente, essa água vai subir e a chance de ela transbordar para o piso ou para um deck é iminente. Então você põe uma segurança aqui, quando ela chega nesse nível, essa água passa pelo dreno e vai ser desperdiçada, né? Porque o sistema não funcionou. Então, uma segurança para que você não ocorra de transbordar para o seu piso. Então, são pontos que é importante já ver no início do projeto, porque isso aqui eu diria assim, vai influenciar diretamente na sua manutenção diária da piscina, tá? Então, você vai ter que ter esse ambiente extremamente controlado, vai ter que ter uma limpeza rigorosa praticamente todos os dias, porque a bomba, em momento nenhum, ela pode estar com isso aqui entupido de folha ou de qualquer coisa. Aí você me fala assim, ah, Elton, mas a gente vai colocar uma grelha aqui, ó. Cara, a sucção da bomba ela é alta. Ela vai puxar toda essa sujeira mesmo estando com uma grelha,
mesmo estando com um ralo aqui, uma ponta com ralo, a pressão a sucção que ela faz, ela vai puxar toda essa sujeira para dentro da bomba, tá? Então, não funciona. Isso não funciona. Você tem que deixar realmente limpo. E como que você vai deixar limpo todos os dias? É quase impossível, tá? Esse é o primeiro sistema. É quando a própria calha serve como tanque de compensação. Não é um modelo recomendado, eu jamais recomendaria esse sistema, por conta desses pontos, né, que você tem uma segurança menor, o usuário tem muito mais acesso aqui que se tivesse um tanque de compensação lá na casa de máquinas. Você tem muito menos controle aqui da sujeira que chega aqui nesse ponto do que em uma casa de máquinas. Eu vou explicar um pouquinho melhor por que, que essa sujeira que cai aqui não vai para o tanque de compensação. E se for, ela vai muito menor do que é, nesta situação aqui, tá? Bom, então sobre o volume. É muito mais difícil você também nessa opção aqui conseguir uma calha que atenda todos esses volumes que a gente já comentou, que é o volume excedente do usuário que usa ali, do volume para fazer a lâmina de transbordo. Tem outros volumes, como o volume de chuva que pode cair, volume de uma série de volumes que é calculada para gerar o volume total. E é muito difícil você conseguir uma área, uma caixa, uma canaleta ou uma calha de transbordo que consiga suportar todos esses volumes e ainda ter uma área de reserva aqui para colocar dreno, colocar nível. São vários níveis que você vai ter que colocar aqui, porque você tem o nível de desliga da bomba, o nível de ligar a bomba, e todos esses pontos a calha vai ter que suportar. Então é muito mais difícil você conseguir ter essa calha apropriada para fazer como que sirva como tanque de compensação. Um outro ponto muito importante que geralmente acontece é o que? Você você conseguir fazer uma vazão adequada para que essa água que cria uma lâmina aqui nesse ponto transborde para a calha antes que isso aqui chegue no ponto de desligar a bomba, que a gente já falou, né? Esse ponto aqui é quando a bomba desliga, porque é o volume morto mínimo que a bomba suporta. Se baixar esse nível aqui, vai entrar ar na tubulação. Então, quando chegar nesse nível aqui, ela vai desligar a bomba. Como que você consegue? É possível, mas é muito mais difícil ter a vazão adequada nesse ponto para que não chegue no nível de desligar a bomba. O que a gente vê muito nos projetos é que a vazão aqui é muito baixa, acaba sendo muito menor do que a vazão que a bomba puxa. Então, constantemente essa bomba está desligando. Chega nesse nível aqui. Por quê? Até a água sair da calha, passar pela bomba e retornar de novo, que imagina, está succionando aqui, está succionando no outro lado, passa pela bomba e retorna na piscina, por esses pontos aqui. Ó, um ponto do lado de cá e o outro ponto aqui. Então, existe um tempo para que essa água retorne. E acaba que a vazão aqui não sendo igual na ponta da sucção. E com isso a bomba fica desligando todos os momentos, toda hora. Então é um ponto muito crítico de você conseguir essa evasão ideal. Bom, vamos para o segundo caso agora, que é o mais recomendado aí para fazer o sistema de transbordo, né, a borda infinita. Para este caso aqui, é quando a gente considera um tanque de compensação. Nesse tanque de compensação, você vai ter toda a parte de volumes, né, aqueles volumes que a gente já comentou, próximo da casa de máquinas e próximo da piscina. Quais são os benefícios desse sistema? É que
você tem uma área geralmente muito mais adequada para acumular todos esses volumes, um volume alto, não é um volume pequeno, tá? O segundo ponto, eu vou fazer aqui bem só para ilustrar. A água que vem que cai, que transborda e vem para a calha, ela não é succionada com pressão. Ela sai aqui, imagina que ela vai sair aqui assim e vai para o tanque de compensação por gravidade. Então você não tem aquele risco de você ter uma vazão alta aqui nesse ponto, próximo do usuário. Então aqui, imagina que você tem um tubo de sucção. Esse tubo aqui, ele não tem, você não tem uma pressão alta aqui, porque você não está succionando diretamente desse ponto. Isso faz com que tenha mais segurança para o usuário, porque esse ambiente aqui, ele não é considerado controlável. Ele é um ambiente totalmente assim acessível para quem esteja próximo. Então, você não é adequado você ter uma pressão aqui. Como que a gente faz isso? Isso daqui você faz por gravidade. Então você coloca aqui um sistema de captação via gravidade. Essa gravidade, esse tubo, ele vai levar água diretamente para o tanque de compensação. E esse tanque de compensação, geralmente ele fica em uma área muito mais controlável. Geralmente é dentro da casa de máquinas ou em uma área técnica, onde as pessoas que têm acesso a essa área já são pessoas que têm treinamento, sabem lidar com o equipamento, sabem os riscos que ela corre trabalhando nesse ambiente. Então, você não tem criança entrando aqui, você não tem usuário, você não tem qualquer risco de uma pessoa que não faz parte da manutenção acessar essa região. Então é um ambiente muito mais seguro, muito mais confortável para fazer a manutenção. Outro ponto que muito importante é o seguinte: nesse sistema, a bomba sempre vai trabalhar afogada e não corre o risco de trabalhar seco, porque você também tem um reservatório aqui, onde você vai colocar um nível de volume morto. Só que esse volume morto, geralmente, o que acontece? A região dessa tubulação não é no fundo do reservatório, ela fica intermediária, ela fica acima do fundo, diferentemente de lá no, diferentemente quando você faz a captação na calha. Quando você faz a captação na calha, a tubulação praticamente ela fica no mesmo nível do piso, principalmente se você não tiver um volume adequado, um volume bom. Então você acaba trazendo essa ponta desse tubo lá para baixo e com isso os resíduos ali na região muito maiores. Aqui você tenta controlar, porque aí você deixa a tubulação um pouco mais acima do nível do piso. Qualquer sujeira que venha acontecer vai acontecer nessa região abaixo do tubo. Não está na boca diretamente da tubulação. Então isso já é um benefício aí para a manutenção. A bomba não corre o risco de fazer uma sucção de sujeira. Existe? Existe, mas é muito menor. O que a gente também, o que eu costumo também fazer? Aqui eu coloco uma grade. Então qualquer folha, qualquer tipo de resíduo que possa ainda chegar aqui nesse ponto, ela vai ser filtrada, ela vai ser peneirada, né? Vai se acumular nessa grade, não indo diretamente para a bomba. Porque o que a gente quer fazer é proteger o equipamento. Quanto mais proteção você tiver para o equipamento, menor manutenção, menor o risco de fazer, de danificar o equipamento. Então, para isso que existe essa grade que evita que folha, qualquer um objeto muito maior possa estar indo para dentro da bomba. Além disso, aqui, mesmo sendo um sistema de gravidade, você põe uma grelha. Existe uma grelha aqui, que qualquer folha que cai aqui nessa região
também não passe pelo sistema de transbordo, que não entre na tubulação. Como aqui não tem pressão, o risco dessa folha entrar dentro da tubulação é muito menor, entendeu? Porque você não tem sucção. E esse nível aqui também pode estar zero praticamente. Por quê? Porque você, como é por gravidade, essa tubulação ela não trabalha plenamente cheia. Por quê? Você tem uma vazão menor. Então, o que acontece? Isso aqui fica praticamente vazio. O que vai acontecer é que um volume muito pequeno, ele vai entrando aqui, ó, na tubulação, mas ela não preenche totalmente o tubo. Existe um ar que está indo aqui, mas é a própria gravidade. E ela não vai direto para a bomba. Você vê que ela para aqui em cima do reservatório. Então não está interligado com o equipamento. Não cria um ar. O ar não chega no equipamento. Então é uma proteção a mais para o equipamento também. Por isso que é um método mais recomendado hoje em dia, até para manutenção. Porque você não precisa fazer manutenção diariamente aqui. Porque, lógico, vai ter um acúmulo? Vai. Mas você vai ter uma grelha aqui que vai segurar muito parte desse resíduo, vai ficar parado aqui nessa grelha. Então, é lógico, vai acumular aqui, com o tempo você vai ter que fazer manutenção, sim. Só que é muito menor, muito maior o período de manutenção que se fosse diretamente uma sucção. Tá? Esses são os grandes benefícios. Quando você também faz por gravidade, você não precisa ter um reservatório aqui. Você não precisa controlar nível de água, você não precisa nada disso. Então, você reduz o tamanho da sua calha para bem menor. E os volumes aqui são bem menores também. Por isso que é o método mais recomendado. Tá? E aí como que funciona? Mesma coisa, a água vem por gravidade, ela cai no tanque de compensação e a bomba de sucção puxa do tanque de compensação. Ela puxa e recalca para a piscina também. Os mesmos pontos, o mesmo sistema do outro, é um circuito fechado, só que com gravidade. Um ponto importante que o pessoal faz e eu não concordo muito é usar a bomba do filtro para fazer o sistema de transbordo. Por que não é recomendado? As vazões e as pressões do filtro são diferentes do transbordo, entendeu? Não são as mesmas pressões. O filtro não foi feito para aguentar, o filtro não foi feito para aguentar a vazão e o volume e a pressão que é considerada no sistema de transbordo. Por isso que todos os meus sistemas que eu projeto, eu sempre indico que haja uma bomba exclusiva para o sistema de filtragem e uma exclusiva para o sistema de transbordo. São sistemas independentes, não são o mesmo, principalmente se a piscina for aquecida. Porque imagina, se você vai aquecer a piscina, ela está aquecida aqui já na temperatura que você gostaria que fosse. Quando você passa essa água dentro do filtro, ela perde temperatura. E o filtro também já não foi feito para passar água quente. Então, é, quando você tem um sistema de transbordo, você vai perder sim temperatura, mas não vai ser e você não vai ser como passar por dentro de uma caixa de areia. É muito diferente, tá? Esse é um dos benefícios também. Por isso que não se usa a bomba de transbordo para fazer filtragem e nem a bomba de filtragem para fazer transbordo. São projetos diferentes, são vazões diferentes, são pressões diferentes. Quem faz assim não está fazendo corretamente, tá? Então toma muito cuidado com isso porque as tubulações são outro diâmetro, tudo é diferente, tá bom? Considera tudo isso. Eu acredito que com essas dicas você consiga fazer um projeto, uma execução de piscina bem mais assertiva, sabendo os prós e o contra que existe em um projeto como desse sistema. São poucos profissionais que têm o conhecimento adequado para fazer o dimensionamento desses volumes, para que a bomba não trabalhe a seco, para que você não tenha desperdício de água. Tudo isso é muito importante na hora de você escolher um profissional para fazer esse tipo de projeto, tá bom? Outro ponto importante que você tem que considerar
são os volumes que existem dentro do tanque de compensação. Aqui é como se fosse um reservatório. Você precisa de dreno, você precisa de uma entrada de água, você precisa de níveis para desligar e ligar a bomba. Só que é um ambiente muito mais controlável, né? Seu usuário não está aqui. Por isso que é um sistema muito mais seguro também.